Salve. Bom dia. Observação. Há quanto tempo você vem observando as coisas na sua vida? 10 anos, 20 anos, 30, mais de 40 anos fazendo observações, observando ação, observação. Observando as ações, a gente pode tirar conclusões. Observar ações é fazer ciência, não é mesmo? Você observa uma ação, você vê o resultado dela, você começa a observar o início, vê o fim dela, desse espaço limitado entre o início e o fim, e aí você tira as suas provas, você tira as suas conclusões desta observação. Qual é o limite da observação? Onde se pode chegar com a observação? As observações são as provas daquilo que você está vendo, observando. Só que aquilo que você está vendo, aquilo que você está observando, existe a sua causa e existe a sua origem. Existe o seu porquê. Então, o que você vê, o que você observa são as provas, mas o que falta para a gente é saber o porquê daquilo que a gente observa. Se falta o porquê daquilo que a gente observa, então quer dizer que a observação ela é limitada à experimentação daquilo que eu não sei a sua causa e a sua origem. Ação, a palavra ação. Tem muitas palavras que terminam com esta palavra, a ação, que são bem interessantes, né? Atenção, compreensão, percepção, comunicação, discussão. Está sempre em volta dessa ação, deste movimento que acontece naturalmente. Há quanto tempo você vê, há quanto tempo você observa o sol? Quanto tempo você observa a lua? Há quanto tempo você se observa no espelho, na sua imagem? Imagem, ação, imaginação. Há muito tempo, né? Qual é a conclusão que você chegou através destas observações? Você concluiu a sua observação? Você tem como concluir, saber a causa desta sua observação do que você vê? Provável que não. A gente observa o sol a vida inteira e não sabe o que é o sol. Não sabe a causa do sol, não sabe o porquê do sol. Então esta é a nossa situação. Ação. Neste campo experimental, de experimentação.
Mas saber da causa e saber da origem é outra coisa. Muitos confundem o conhecimento natural com filosofia. O conhecimento natural, ele não é filosofia. A filosofia, ela não tem início e não tem fim. Você não pode se basear na filosofia, porque não tem início e não tem fim. Então, o conhecimento natural, ele não é uma filosofia, né, para você começar a observar, imaginar, e aí você começa a definir alguma coisa sem ter base nenhuma e vai levando, porque o natural, a condição nossa é essa mesmo, de observar as ações, imaginar as ações. Por isso nós somos pensadores, livres pensadores. Pensa na dor e sofre a dor. Pensador e sofredor nessa nossa condição. Por quê? Porque nos falta o conhecimento básico da vida, o conhecimento essencial, o conhecimento de si mesmo, para que a gente dê o sentido correto para essa nossa observação, para que a gente tenha uma base do que é que a gente está vendo, por que é que a gente está vendo, né? Qual é a causa, qual é a origem daquilo que a gente está vendo. Se a gente não tiver essa base, essa causa, tudo que a gente vê, tudo que a gente observa não vai chegar a conclusão nenhuma. Por isso que a gente vive numa cultura artificial, cultura dos artifícios. A gente vai, através da nossa observação, fazendo experimentação e vai vivendo e vai construindo com essa base, sem saber início, sem saber o fim. Isso é uma cultura artificial, uma cultura sem sentido, uma cultura que serve apenas para sofrer, não é mesmo? Se você não sabe o caminho certo, se você não sabe o que você está vendo, você vai brincar com isso, vai experimentar isso e vai acabar se desiludindo, vai acabar sofrendo, porque essa cultura é artificial. Vivemos de forma artificial, de forma aparente, baseado nas aparências, baseado no que a gente vê. E o que a gente vê é aquilo que a gente não fez, é aquilo que a gente não conhece, é aquilo que a gente não sabe, porque não falaram pra gente o que é. Nós somos feitos, não somos a causa, né? Já a cultura natural, ela tem início, tem meio e tem fim. Cultura da natureza, cultura natural da natureza, ela não é uma cultura artificial. Ela segue o seu sentido natural de ser, independente. E a gente precisa conhecer esse sentido natural de ser para parar de manter a nossa atenção, a ter a ação, né, estudar um pedaço da ação, somente nas aparências, porque as aparências não são o que a gente vê. Eu aparento o que não sou por não saber o que eu sou. Esta é uma verdade. Você aparenta o que não é porque você não sabe o que é. Por não saber o que é, a gente vive aparentando o que a gente não é. A gente vive através do que a gente vê.
da nossa observação. Então a gente precisa se conhecer. A observação ela é limitada. A ciência ela é limitada. A filosofia nem se fala. O conhecimento natural, ele tem base. Ele tem lógica, ele tem início, meio e fim. E aí eu sabendo do início, do meio e do fim, eu consigo entender, eu preciso compreender, eu consigo seguir, caminhar nesse sentido natural. Pura orientação, orientar a ação, ser diferente das aparências. O que aparenta hoje não aparenta amanhã. Você com 10 anos tem uma aparência, você com 50 anos tem outra aparência. A aparência é passageira e provisória, como a nossa vida é passageira e provisória. Então a gente vive dessa forma, observando as coisas sem saber o que está observando, sem saber o porquê das coisas. Por isso que a simples observação, a ciência, ela não tem condições de saber o que é o natural. Por isso vive contra o natural, por isso existem os problemas todos. Por não estar alinhado nesse natural da natureza. A observação tem limite. Observar a ação. Observar por observar, a gente pode pensar várias coisas. Só que o que a gente vê já são as provas. Só que a gente não sabe o que está por trás da aparência, por trás dessas provas, o porquê dessas provas. E a gente tem que chegar no porquê das causas, porquê dessas provas. E aí sim, aí a gente encontra uma base para observar. Aí a gente encontra uma orientação. Salve!